Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de conversar. Eu gostaria de pensar junto e conversar sobre o que é a intencionalidade, o que é a intenção, o que é intencionar. Se nós olharmos para a etimologia de intencionar, seja com C ou com S, porque intenção tem com C cedilha e com S, nós encontraríamos a mesma raiz, que é intensio, que significa alongamento, estiramento, esforço, in, que significa em, e tendere, que é esticar, estender. Então, a intenção é eu esticar algo, é eu ampliar esse algo e ver camadas. Quando eu pego seja objeto, desde coisa física densa até um assunto sutil, e o estico e o alongo, prolongo, eu faço com que seja possível ver os detalhes que estão dentro dele, daquele pedaço. Assim como se eu vou de um ponto, se eu pego um ponto e o estico, ele se torna uma linha. Entre a intenção e a pretensão, há uma larga diferença. Eu comentei sobre isso um pouco no vídeo passado e torno a falar para que nos aprofundemos nessa questão. Pretensão vem de pretensos, que se escreve praetensos, que é dissimular algo no sentido de apresentar ou alegar uma suposição. Então a gente pressupõe algo na pretensão. Se eu venho aqui na pretensão de ensinar algo, eu estou supondo que eu vou ensinar algo e alguém irá aprender. Isso em si não é ensinar e nem mesmo aprender, pois a pretensão é um ponto parado no tempo. Por ela ser uma suposição, ela supõe um começo e um fim. Então eu traço uma reta, uma linha de um ponto a outro, tendo começo e fim, e supondo que eu farei esse trajeto ininterruptamente. Na intenção, o que há é o ampliamento, é o estiramento de um ponto. Não é o ir de A para B, mas eu chegar tão próximo ao A ou ao B que eu perco a noção de começo e de fim daquele ponto. Eu sei que ele pode ter um começo e um fim, mas eu perco essa por um momento. Eu me descolo do tempo e crio um movimento de aprofundamento através da intenção. Na pretensão, se está parado. Pretensão em inglês também deriva uma palavra que é o pretender,
To Pretend. Tem uma música do Freddie Mercury que eu particularmente gosto muito, em que ele canta Oh yes, I'm the great pretender, pretending that I'm doing well. Pretender é o fingir algo, é o fingir um movimento. Enquanto eu sou um grande fingidor, fingindo que tudo vai bem, então eu finjo um movimento. Na intenção, eu sou capaz de produzir este movimento. No vídeo anterior, eu comentei sobre o símbolo do aquário, da era de aquário, signo de aquário, enfim, que é o homem com um cântaro de barro pelo qual jarra água. Dentro desse arquétipo e dessa analogia que nós fizemos, a água que cai, quando eu coloco uma intenção ou várias intenções, eu sou capaz de observar e estar presente e atento com o fato de que, ao cair da água, esse filamento de água, eu posso dar uma altura para ele. Eu posso sentir a temperatura desse jarro. Eu posso, enfim, colocar características que são inerentes a esse movimento. O movimento de derramar esta água. Oh, meu Deus, meus gatos. Então eu sou capaz de dar movimento. Intenções que pertencem inerentemente a esse movimento. De jorrar essa água que cai do meu jarro de barro, desse cântaro. Eu não transformo a água em outra composição. Eu não altero quimicamente a água e a sua composição. O que acontece é que eu uso de características desse princípio do jorrar para dar intenções ao cair dessa água, ao verter essa água. E fazer com que ela atinja uma finalidade ou várias finalidades. Finalidades essas que não sou eu quem concebo, mas quem chega é aquele que me traz. Finalidade que pode ser uma ou pode ser muitas. Cabe a quem recebe dessa água estabelecê-la. Assim sendo, por um momento, essa água sai de mim e chega até um outro ser, como você, que me ouve e pensa comigo e fia junto e conversa, ainda que aí em silêncio e em diferentes tempos. Se eu tenho a pretensão de algo, não seria possível aprender em tempos diferentes, não seria possível isso se perpetuar em tempos diferentes. Isso se torna uma restrição cada vez maior. Mas na intenção, aquilo que parte de mim chega até ti. E por um momento, toca um ponto, ou vários pontos, que é uma finalidade ou várias finalidades. E é claro que pressupõe-se, ainda que não necessariamente venha a ser assim,
de que é necessária essa finalidade para que essa água assente, para que as impurezas, que também são inevitáveis, pois eu não sou, não, a minha água não é a água cristalina e pura, como se deveria ser para que houvesse um movimento realmente fluido. Mas tendo ela impurezas, é necessário que encontre finalidades em ti e decante as impurezas, as particularidades. Então, se ela sai quente de mim ou sai fria de mim, é necessário que em ti ela encontre, a temperatura exata, a tua temperatura, para que você saiba absorvê-la. Então, por um momento, sim, ela descansa no tempo. Mas sendo o movimento sempre necessário, um princípio da vida, e nós sabendo já, inclusive cientificamente, que água parada é algo que mata a vida, em algum momento é preciso que ela encontre outras intenções, para que ela saia de ti e parta em busca de outras finalidades, assim como hoje a minha sai de mim e busca a finalidade em ti. Então o movimento continua. E quando eu verto na intenção que essa água encontre um ponto onde ela decante, eu estou fazendo com que esse fio d'água esteja em você, encontre você e esteja em você, para que eu possa fiar esse fio d'água em você e você possa fiar um outro fio d'água em outras pessoas e em mim também. E quando nós fiamos em alguém, nós confiamos, pois confiar é fiar juntamente de alguém. E nós confiamos em alguém, nós fiamos juntos em alguém. Então, para que minha água verta de fato, e para que ela encontre uma finalidade em ti, é necessário que nós confiemos uns nos outros. Na pretensão, não é necessário nem movimento, nem confiança, ainda que se possa ter um fio. Mas é preciso ver que ir de A até B, partir de um ponto até outro ponto e formar essa linha, seja ela uma reta, uma curva, ou o que seja, é como traçar isso num papel. Fica na segunda dimensão. É possível ter relações de segunda dimensão? Sim, é possível. Faz parte da realidade? Sim, faz parte da realidade. Mas podemos já ter relações 3D? Sim, podemos e temos. Ou deveríamos ter. E 3D é justamente a profundidade. É quando deixa de ser pretensão, que pode ser boa, porque é isso, é a vontade de movimento. Mas é quando deixa de ser apenas uma vontade para que se torne movimento de fato e cause esse aprofundamento.
E então meu fio sai de mim e vai até ti. E adentra novos espaços. Abre campos, se torna rizomático. Rizomático é algo que parte de um ponto, mas vai criando tantos caminhos, tantas possibilidades, partindo desses outros pontos também, que se torna uma teia. Não é possível mais encontrar de onde partiu e nem para onde chega. E mesmo que sejamos capazes de falar, não, partiu dela, momentaneamente, neste momento, está partindo dela. Ainda assim, quando se olha essa teia, quando se olha a ideia, e não apenas a ação em si também, mas o que a ação carrega, nós vemos que é algo justamente muito maior do que apenas um ponto, ou 2 ou 3 pontos. É algo que engloba todos os pontos e forma uma grande cadeia, uma grande teia. No vídeo anterior eu também falei sobre eu acreditar que talvez não seja possível poluir a água que cai do cântaro. Mas a verdade é que eu conscientemente não soube conceber que não é que eu acredite que a água não possa ser poluída, mas eu não acredito que seja possível de que sejamos capazes, de que seja possível poluir a fonte. Pois a água, talvez sim, talvez seja possível poluí-la. Eu não sei, assim como eu também não sei sobre ser capaz de poluir a fonte. São conceitos que eu estabeleço neste momento na minha vida para que eu possa justamente aprofundar. Então eu crio esses pontos para que eu possa aprofundar e talvez descobrir que ali não era um caminho. Mas hoje creio que a fonte talvez não seja possível de ser poluída. Nossa, um grande barulho lá fora. Mas que a água seja assim passível de poluição, porque enquanto essa água cai, eu posso jogar coisas ali junto, eu posso inclusive cuspir nessa água, enfim. Assim como principalmente o jarro, se o cântaro estiver poluído, sujo, essa água inevitavelmente cairá de uma forma não muito agradável. Não sei se é possível alterar a composição da água. Sei que tem pessoas que acreditam que isso seja possível e tentam. Mas ainda que façamos isso, se torna cada vez mais claro que isso está acontecendo. E passa a poder ser evitado.
se somos capazes de ter escolhas conscientes, tanto capazes de evitar que minha água seja poluída, quanto de beber de uma água que esteja poluída, de uma água que esteja deformada, deturpada, enfim. Pois se voltarmos à intencionalidade, essa intencionalidade já são as características próprias do cair dessa água, às quais eu deveria estar atenta, minimamente, ao despejá-la, ao vertê-la. E se inevitavelmente ela estará presente, isso significa que, se eu não estou consciente das minhas intencionalidades ou de uma intencionalidade que seja, mas se eu não estou consciente das intencionalidades ao derramar essa água, e a estou derramando de toda forma, porque nós nos relacionamos de todo jeito. Então isso talvez nos revele que, se eu não tenho clareza da intencionalidade da minha água, do que eu intenciono com ela a cada momento, a cada vez, a cada palavra, a cada respiro, isso significa que cada gota minha está sendo poluída com a intenção de fora. Pois se eu não estou prestando atenção aqui, se eu estou prestando atenção em qualquer outra coisa, enfim, eu continuo vertendo e vertendo e vertendo, baseada nessa outra coisa que está por aí e que passa a determinar a maneira como eu verto. É claro que todas as coisas alteram as nossas intenções, alteram o jorrar dessa água. É claro que ao ter um grande barulho lá fora, eu passo a falar do barulho lá fora, mas é isso, se eu sei de maneira consciente a forma como isso me afeta, e afeta o meu jorrar, eu uso isso a favor. E então nós podemos deixar essa pedra passar, esse pó passar, enfim, esse momento passar. O que não quer dizer que ele também não tenha a sua pureza em si, que seja necessariamente poluído. Pois é isso, a poluição talvez ela comece no fato de não termos consciência ou negarmos e eu começar a gritar, fingindo que nada está acontecendo lá fora, pressupondo que se eu gritar, não se vai ouvir o barulho grande que está lá fora. Então eu finjo e grito, ao invés de assumir que isso altera e faz parte, ao invés de confiar no movimento do mundo e naquilo que ele me oferece. Deixar que venha esse fio de fora e fie junto comigo o que eu aqui traço, o que eu aqui fio também. Então é muito importante que se tenha clareza das intenções quando vertemos as nossas águas, cada gota dela. Pois se eu não determino, algo externo a determinará. Assim como muitas vezes estarei julgando estar vertendo,
e estarei segurando o jarro sem inverter de fato. Nós vemos isso acontecer, é simples. É como estar justamente pondo um suco num copo, um chá num copo, uma água num copo, e alguém nos chama, fulano, fulana, e por um momento a gente presta atenção em outra coisa e acaba derramando, ou para de derramar para que possa prestar atenção. Muitas vezes nós paramos e não vemos, não percebemos que paramos. Nós não fizemos uma escolha consciente. Foi o corpo que automaticamente parou, porque ele conhece esse caminho. Mas há corpos que não conhecem esse caminho, inclusive justamente derramam, vertem, continuam vertendo e acabam fazendo uma lambança. E não tem problema algum em fazer lambanças de vez em quando, ou não verter, enfim. O problema reside sempre, sempre na inconsciência, na ignorância do que se está fazendo. Se somos uma pessoa estabanada que sempre derrama, é preciso aprender a tomar consciência de quando se está um momento antes de derramar para que se evite esse derrame. É um dever aprender a estar fiando de maneira a confiar no mundo e fazer com que o mundo possa confiar conosco. Ainda que ninguém tenha obrigação disso, porque ninguém é obrigado a nada, como dizem por aí. Mas há deveres a se cumprir. E nós devemos fiar de maneira que o mundo possa confiar conosco. E se nossos atos são estabanados sempre, de maneira que nunca alteramos isso e nem tentamos, o mundo não pode confiar em nós e nem conosco. Se torna mais complicado, mais difícil. É possível poluir a água? Eu não sei. Mas no meio do caminho talvez seja possível alterá-la. E é preciso então lembrar que a intencionalidade é aquilo que convém. Pois não convém eu vir aqui ofertar algo que eu gosto para uma criança, por exemplo. Uma criança não bebe álcool. Se eu gosto de álcool, eu não posso, não convém que eu ofereça uma bebida alcoólica a uma criança. Assim como a um diabético, não convém que eu ofereça algo com açúcar, como um refrigerante. Assim como alguém que simplesmente não gosta de suco, não convém que eu ofereça suco. E aí, talvez começamos a perceber o porquê que é água, o que cai do cântaro, o que é vertido do cântaro. A água, esse solvente universal. Pois não convém lavar as mãos em chá. Nem lavar os pés na lama. E talvez nós ainda estejamos em uma fase em que
ofereceremos uns aos outros, e eu esteja aqui já a fazer isso, pois é claro, como eu disse já nesse caminho, não é água pura o que cai aqui, mas talvez oferecendo com o máximo de honestidade, sinceridade e clareza e consciência aquilo que eu tenho para oferecer, porque eu gosto, mas principalmente aquilo que eu tenho para oferecer e que neste momento convém oferecer, porque é o melhor que eu tenho. Então, aos poucos veremos que o movimento da intencionalidade um dia irá se purificar, pois o princípio desse movimento do cair da água do cântaro é o de justamente encontrar outros pontos, conectar vários pontos. E não é possível ainda conectar todos os pontos se um oferece refrigerante, o outro oferece chá e o outro oferece vinho e o outro cerveja, enfim. São águas poluídas, por mais gostosas que sejam, pois o princípio da água é a cristalinidade. E aí talvez, um dia, quando todos os cântaros forem limpos e a água de todos os cântaros se tornar cristalina, a intencionalidade, a profundidade, venha encontrar uma quarta camada e flua para além do que é profundo, conectando todos esses pontos, encontrando em todos algo para além de finalidades, formando o todo. Que possamos purificar as nossas águas. Assim confiaremos uns nos outros. E descobriremos o que é a união de verdade. Eu gostaria de ler um poema. Eu irei pegá-lo. Eu irei ler o poema O Fazedor, de Jorge Luiz Borges.
Somos o rio que invocaste, Heráclito. Somos o tempo, seu intangível curso arrasta os leões e as montanhas. Pranteado amor, cinzas do deleite, incendiosa esperança interminável. Vastos nomes de impérios que são pó. Hexâmetros do grego e do romano. Lúgubre, um mar sob o poder da aurora. O sono em que pregustamos a morte. As armas e o guerreiro, os monumentos, as duas faces de Jano que se ignoram, os labirintos de marfim que urdem, as peças de xadrez no tabuleiro, a rubra mão de Macbeth, que pode ensanguentar os mares, o secreto trabalho dos relógios entre as sombras, um incessante espelho que se fita em outro espelho. E ninguém para vê-los. Lâminas aceradas, letra gótica, uma barra de enxofre em um armário, pesadas badaladas da insônia, auroras e poentes e crepúsculos. Ecos, ressaca, areia, líquens, sonhos. Não passo de imagens que o acaso vai embaralhando e que nomeia o tédio. Com elas, mesmo cego e alquebrado, hei de lavrar o verso incorruptível e é meu dever salvar-me.